Vamos estudar, meus amigos, o livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Segunda parte, capítulo 8, Expiações Terrestres. Nome do capítulo, Juliane Maria, a Mendiga. Vamos às considerações iniciais da Sociedade Espírita de Paris, presidida pelo professor Allan Kardec. Juliane era uma mulher pobre, enferma, velha e mendiga, conforme o texto inicial irá esclarecer. Mas ela teve uma vida heróica, apesar das aparências. E no mundo espiritual, segundo o relato, é um espírito feliz. Então vamos ao texto, as considerações iniciais da Sociedade Espírita de Paris. Em texto. Na comuna de Villach, perto de Nozay, havia uma mulher pobre de nome Juliane Maria, velha, enferma, vivendo da caridade pública. Um dia caiu no poço, do qual foi tirada por um conterrâneo, que habitualmente a socorria. Transportada para casa, aí desencarnou pouco tempo depois, vítima desse acidente. Era a voz geral que Juliane tentara suicidar-se. Logo no dia do seu enterro, a pessoa que lhe acudira e que era espírita e médium, sentiu como que um leve contato de pessoa que estivesse próxima, sem que procurasse explicar-se a causa desse fenômeno. Ao ter ciência do trespasse de Juliane Maria, veio-lhe ao pensamento a visita possível do seu espírito. A conselho de um seu amigo da Sociedade de Paris, a quem tinha informado da ocorrência, fez a evocação com o fito de ser útil ao espírito. Interrompendo a leitura, meus amigos, vamos à evocação de Juliane, lembrando que foi um espírito que viveu em condições difíceis no mundo encarnado, na sua última encarnação, naquela oportunidade, como mendiga e velha, enferma, mas teve resignação, um espírito que soube tolerar as fases difíceis da sua vida. Então vamos à evocação, depois de algumas considerações. Evocação. Boa Juliane, sei que sois feliz e é tudo quanto desejava saber. Isso não impede, porém, que de vós me lembre muitas vezes, bem como de não vos esquecer nas minhas preces. Resposta. Tem confiança em Deus. Procura inspirar aos teus doentes uma fé sincera, porque assim alcançarás sempre o que desejares. Não te preocupes jamais com a recompensa, porque ela será sempre superior ao que podes esperar. É preciso ter fé antes de tudo, pois de outro modo nada se conseguirá. Lembra-te desta máxima e ficarás admirado dos seus resultados. Interrompendo a leitura, meus amigos, a Juliane está dando a comunicação e ela esclarece sobre o ato da caridade, auxiliar os nossos irmãos como um remédio, um meio de nós superarmos nós mesmos. Então vamos continuar a evocação em texto. Palavras de Juliane. Outro sim, julgo inútil falar-te da minha existência anterior,
A situação em que me conheceste na terra far-te-á compreender e julgar as precedentes reencarnações, nem sempre isentas de mácula. Condenada a uma existência miserável, enferma, inválida, mendiguei em toda a minha vida. Não acumulei dinheiro e na velhice as parcas economias não passavam de uma centena de francos, reservados para a hipótese de ficar chumbada no leito, entrevada. Deus, julgando suficiente a expiação e a prova, deu-lhes um termo, libertou-me da vida terrestre sem sofrimentos, porquanto não me suicidei, como a princípio julgaram. Desencarnei subitamente à borda do poço, quando a Deus enviara da terra a minha última prece. Depois, pela declividade do terreno, meu corpo resvalou naturalmente. Interrompendo a leitura, meus amigos, a própria Juliane diz que não houve suicídio e o corpo dela resvalou naturalmente. E ela enviou uma prece, a última da sua vida, a Deus, e ela teve o desencarne de forma suave e natural. Estamos estudando o livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, segunda parte, capítulo 8, Expiações Terrestres. Nome do capítulo, Juliane Maria, a Mendiga. Então vamos às considerações finais da Juliane, que explica a respeito da sua morte, do seu desencarne, e outras informações relevantes em texto. Não sofri ao dar-se o meu trespasse e sou feliz por ter cumprido a minha missão sem vacilações, resignadamente. Tornei-me útil na medida das minhas forças, evitando sempre prejudicar os meus semelhantes. Hoje recebo o prêmio e dou graças a Deus, ao nosso Divino Mestre, que mitiga o travo das provações, fazendo-nos esquecer, quando encarnados, as faltas do passado, ao mesmo tempo que nos põe sobre o caminho almas caridosas, outros tantos auxiliares que atenuam o peso, o fardo das nossas culpas anteriores. Persevera tu também, que como eu serás recompensado. Juliane Maria. Finalizamos o texto, meus amigos, deste capítulo do livro O Céu e o Inferno, lembrando que a querida Juliane, ela encontra-se feliz no mundo espiritual após o seu desencarne, e no primeiro olhar das aparências do mundo é uma mendiga vivendo nestas condições, enferma, velha. Ela, no seu mundo interno, ela lutou, ela se identificou com a sua natureza espiritual. Com isso, ela chegou como vitoriosa nos valores do espírito, na pátria espiritual. É uma beleza. Lembra uma questão do livro dos Espíritos, a questão 911, em que Allan Kardec pergunta, próximo disso, meus amigos, a respeito das dificuldades que nós temos em superar as paixões, os vícios, a nossa natureza ainda problemática. E a resposta, ela esclarece, ela explica sobre diversos temas, mas eu vou me fixar num trecho de importância para a nossa caminhada aqui na Terra.
a resposta do espírito superior diz o seguinte, que quando nós nos identificamos com a nossa natureza espiritual, isso faz com que nós venhamos compreender a vida e nos dá coragem de superar as nossas inferioridades enquanto espírito em evolução. É próximo disso, mas o importante nesta resposta é lembrar que a nossa natureza espiritual, essa sim que devemos nos identificar. Juliane, certamente, ela se identificou com seu espírito, independente das suas condições materiais, corporais, do mundo objetivo. Ou seja, ela ficou concentrada em seu mundo mental, em seus pensamentos, em sua natureza espiritual. Ela foi mais espírito do que corpo naquela encarnação. Ela prevaleceu a alma imortal, eterna, do que as condições materiais. E Juliane assim entendeu e ingressou na vida espiritual, na pátria espiritual, como vitoriosa aos olhos de Deus, do Senhor Cristo. Aos olhos do mundo, viveu a experiência que necessitava para alçar voos ao infinito da vida. Fiquem na paz, que Jesus possa nos abençoar.